Olá, boa tarde. O Senado aprovou por 50 votos a 26 o texto da reforma trabalhista. Em protesto contra o projeto, senadoras da oposição ocuparam por mais de 6 horas a mesa do plenário, onde fica o presidente da casa, o senador Eunício de Oliveira. Vamos ver como foi a sessão. A sessão foi aberta às 11 horas da manhã. Como o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, não estava, as senadoras do PT, Fátima Bezerra, Regina Souza e Gleisi Hoffmann, acompanhadas de Vanessa Graziotin, do PCdoB, e Lídice da Mata, do PSB, ocuparam os lugares na mesa do plenário. Pelas regras, qualquer senador pode abrir uma sessão, desde que haja quórum. As parlamentares aproveitaram para atacar a reforma trabalhista. Essa reforma nefasta, essa reforma cruel, perversa, contra a vida do trabalhador. Ao chegar ao plenário, Eunício Oliveira quis ocupar a cadeira da presidência, mas a senadora Fátima Bezerra, do PT, se recusou a sair. Não tem microfone. Diante do impasse, o presidente encerrou a sessão e mandou apagar as luzes do plenário. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. Mesmo assim, as senadoras não deixaram a mesa e ainda pediram almoço. A tarde foi marcada por bate-bocas. Eu preciso mesmo que a senadora Fátima me permita. 6 horas depois, a sessão foi reaberta pelo presidente do Senado, que colocou a reforma trabalhista em votação. Porque todo democrata tem que ter paciência. A oposição protestou. O que nós assistimos aqui é uma coisa que envergonha. A postura das senadoras foi criticada por outros parlamentares, que vão levar o caso ao Conselho de Ética. E para falar sobre a reforma trabalhista aprovada pelo Senado, nós recebemos o professor de Economia da Unicamp, Márcio Postman, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, e Fernando Botelho, professor de Economia da FEA USP. Você pode participar mandando suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook e também pelo Twitter. Boa tarde, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer. A intenção hoje é explicarmos para as pessoas o que muda na vida de cada um de nós a partir da aprovação dessa reforma. Podemos dizer que se trata de um avanço em relação ao que tínhamos até então na CLT? Professor. Aqui talvez tenhamos opiniões divergentes. No meu entendimento, é um avanço. A CLT foi criada em 1943, se a memória não me falha, sob a égide de um regime ditatorial. E agora, sob um regime democrático, fazemos uma mudança, na verdade, uma modernização das leis, o que vai afetar muito pouco, tem alguns aspectos muito positivos de modernização, basicamente reconhecimento de práticas que já existem hoje e o que deve melhorar um pouco a dinâmica do mercado de trabalho no Brasil. Não deve ter nenhum efeito dramático, como se divulgou por aí, de geração de muitos empregos. Acho que o efeito será muito tímido, acho que os problemas no Brasil nesse momento são outros, mas essa medida certamente vem na direção certa de modernizar, de trazer para o Brasil o que há de mais moderno do mundo, de acordo também com a experiência de outros países que fizeram modernização na sua legislação trabalhista. Professor. A característica da TV Cultura é trazer o debate, outras visões. Nós podemos analisar essa modificação sob 3 pontos de vista: o econômico, o social e o político. Econômico, eu diria que esta reforma consolida um sentido de futuro do Brasil, que é praticamente inviabilizar, reduzir, amenizar o seu mercado interno e praticamente se transformar cada vez mais num país que depende da exportação de produtos primários, porque a reforma leva a uma redução dos custos das empresas, mas de todas as empresas, e ao mesmo tempo significa menos renda para o trabalhador. Portanto, o mercado interno não será ativado, pelo contrário, para poder avançar a atividade econômica. Mas as empresas que exportam certamente serão beneficiadas, pois reduzirá o custo de produção. Do ponto de vista social, nós teremos um aceleramento da destruição da estrutura de ocupações no Brasil. Possivelmente a classe média será muito afetada, perderá o emprego assalariado tradicional, como é o caso do setor público. Teremos um crescimento do tipo de emprego de PJ, sem pagamento de encargos sociais. E do ponto de vista político, eu diria assim, nós teremos uma sociedade muito polarizada, pois teremos um enfraquecimento dos sindicatos, que terão incapacidade de ser financiados. Portanto, uma sociedade que não tem tradição democrática tenderá, do ponto de vista político, viver uma situação bastante prejudicial. Elas vão mais em encontro aos interesses dos empresários ou dos trabalhadores? Eu diria que de ambos, favorece ambos. 2 comentários sobre as observações aqui do professor Márcio. Comentário número 1, essa
falência do modelo, essa destruição do mercado formal, ela já existe. Vamos lembrar que 84% das pessoas que estão entre os 20% mais pobres no Brasil já não têm os benefícios da CLT, seja porque estão desempregados ou porque estão no mercado informal. Então, dizer que a CLT está protegendo hoje essas pessoas é absolutamente incabível. Na verdade, algumas medidas dessa reforma agora talvez até tragam uma parcela dessas pessoas para o mercado formal com alguma proteção. Tá? Então, acho que é importante qualificar bem as coisas. E segundo, os sindicatos que existem hoje no Brasil, a grande parte deles são sindicatos absolutamente de fachada, que defendem o interesse dos sindicalistas ou de outros interesses escusos e que não tem nenhuma representatividade. Acho que agora, a partir dessa legislação, acho que o fim do imposto sindical compulsório, obrigatório, é um dos maiores avanços, porque agora, como todos nós, os sindicatos vão ter que trabalhar e mostrar resultado. Professor. Temos aqui a opinião de um professor, estabilidade no emprego, com férias, perfeito, tudo tranquilo, para avaliar se os sindicatos no Brasil têm ou não têm credibilidade. É melhor que os trabalhadores se posicionem sobre isso. Segundo lugar, é importante também ter clareza que mais de 100 milhões daqueles que constituem os trabalhadores no Brasil se pronunciaram contra a proposta dessa reforma. Quem está favorável são os empresários, agora, e uma parte dos políticos. Eu acredito que nós não vamos ter saída razoável nessa circunstância. Nós vamos, ao longo do programa, detalhar mais alguns pontos aí da reforma, mas antes eu vou chamar aqui um trechinho do pronunciamento que o presidente Michel Temer fez logo após a aprovação do texto da reforma. Eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos. Aliás, desde a Constituição de 88, eu fui constituinte, o país aguardava uma nova legislação trabalhista. Nenhum direito a menos, muitos empregos a mais. A nova legislação, como saberão ao lerem, criará novas relações trabalhistas, adequadas à realidade atual, e preparará o nosso mercado de trabalho às demandas do presente e às exigências do futuro. A partir de agora, pelo menos é o que está na reforma, o garçom que trabalha nos finais de semana terá direitos assegurados pela lei. O jovem que usa seu computador para trabalhar em casa terá direitos garantidos. A mãe, que só pode trabalhar meio expediente e precisa completar a renda familiar, poderá exercer suas funções por meio período. E todos com carteira assinada. Os trabalhadores e empregadores poderão fazer acordos que garantam empregos e sejam adequados às suas realidades. Tudo com a proteção da lei. Aproveitar para destacar aí alguns pontos do pronunciamento do presidente, o ponto que ele diz aí, nenhum direito a menos e muitos empregos a mais. Começar então pelo nenhum direito a menos, que é uma grande preocupação dos trabalhadores, professor. Eu também, essa parte da fala do presidente eu concordo, eu não enxergo muitos direitos a menos, eu acho que agora passa a se ter mais protagonismo a negociação, aquilo que é negociado sobre aquilo que está na lei. Então, você chega numa situação, ele mencionou o caso aí do trabalho remoto, o home office, que é uma prática hoje amplamente utilizada por empresas, talvez agora, percebe, é uma coisa que já existe, é feito, é do interesse do trabalhador, é do interesse do empregador, mas a legislação não prevê esse cenário. Então, isso traz uma enorme insegurança jurídica para essa relação e que depois, eventualmente, pode levar a um caso de se criar um litígio na Justiça do Trabalho com outras consequências que não são nada boas. Então, esse é o tipo de situação em que você está realmente trazendo para a formalidade uma coisa que já existe de forma informal. Então, esse tem um lado muito positivo. O lado da geração dos muitos empregos, eu realmente... Nós vamos falar daqui a pouquinho, então, da questão dos empregos, professor. Por parte. A princípio, essa questão que o presidente afirma que não haverá perda de direito. Esse argumento foi utilizado nos anos 90, quando nós tivemos uma série de reformas
mudanças pontuais não tão grandes como essa que está sendo acordada agora, sempre se dizendo que nós não teríamos direitos a menos, mas o que nós observamos, na verdade, foi um processo de desassalariamento e uma redução do emprego formal. A mesma Constituição, a mesma CLT que se dizia que era atrasada, etc. e tal, nos anos 2000 permitiu 22 milhões de emprego. O Brasil foi um dos países que mais gerou emprego com a mesma legislação. Então, é uma falácia acreditar que a legislação é, na verdade, um obstáculo para ampliar direitos. Nós tínhamos 50% da força de trabalho associada à formalização, nós chegamos a ter 75%. O que tem uma parte dos trabalhadores que não são assalariados, são por conta própria, que evidentemente a CLT não tem muito o que dizer. Portanto, haverá, a nosso modo de ver, uma redução de direitos na medida em que o legislado deixa de valer, porque o negociado será o patrão negociando com cada um trabalhador, ou seja, impondo a vontade dele. Antes, só para não ficar muito distante aí da fala do presidente, né, que é a grande promessa do governo, a geração de empregos a partir da aprovação da reforma. O Vinícius Novaes, tem muita gente já participando aqui da nossa conversa, o Vinícius Novaes até coloca aqui, eu não preciso nem assistir para saber que os especialistas irão defender que a reforma trabalhista vai sim gerar empregos, professor? Por incrível que pareça, não. Acho que não tem aqui essa concordância, não. Talvez. Não esse espetáculo de geração de empregos que eu acho que mais colocar, tirar do limbo jurídico relações que hoje já existem e trazer para o mercado formal alguns que hoje estão na informalidade. Eu acho que isso ele ajuda bastante a legislação, acho que é um passo importante. Sobre a questão de retirar direitos, a gente em economia, a gente tende a acreditar que são situações mais objetivas, mais concretas que geram o bem-estar e geram os direitos. Não é simplesmente uma canetada que vai gerar direito. A gente não pode decretar a felicidade universal. Na verdade, nós podemos decretar, só que ela não vai acontecer, infelizmente. Então, a economia tem suas leis próprias, sua dinâmica própria e que, eventualmente, intervenções legais ou tentativa de fazer modificações pode gerar o resultado, inclusive, oposto, né? Como, por exemplo, se você cria uma legislação muito restritiva, você vai gerar mais informalidade. Então, você acaba tendo um resultado oposto àquele que você esperava inicialmente, que era de proteger essas pessoas. Lembrando, 13º não está afetado, a questão das de 30 dias de férias não está afetado, somente agora a possibilidade do parcelamento, que, de novo, já é uma prática que acontece no mercado. A questão do FGTS, eu acho que poderia avançar mais na reforma. O FGTS hoje é uma forma perversa de transferência de renda dos assalariados para grupos econômicos privilegiados, como estamos vendo agora, diante de nós, aí, o que está acontecendo na política. E olhar na situação dos anos 2000, eu acho que não é uma comparação muito apropriada. É claro hoje que a gente observa que os anos 2000 foram um período muito atípico na nossa história econômica, né? Então, ele foi mais uma exceção do que a regra, são condições muito particulares e que não voltarão a se repetir. Então, acho que o Brasil tem que se modernizar e é bom que isso aconteça sob o regime democrático, com a participação do Congresso, que são os representantes do povo brasileiro. Tem muita gente participando com dúvidas aqui. Vamos começar, então, a detalhar mais os pontos da reforma. Você já citaram aqui a questão dos convenções e acordos coletivos. Tem aqui na tela, só para ilustrar para as pessoas, né? Esse é um ponto bastante importante. Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação. Então, de que forma garantir que esses acordos aí ofereçam condições melhores ao trabalhador? Veja, a CLT estabelece que pode-se negociar tudo acima do que ela determina como um limite. Você pode negociar jornadas inferiores de trabalho, salários maiores. O que está sendo feito agora é, na verdade, permitir que se negocie o rebaixamento da CLT, condições de trabalho abaixo da CLT. Se é verdade que não vai mexer em direitos já assegurados pela própria Constituição, como 13º, férias, mas o fato concreto é que haverá uma substituição de pessoas que são contratadas como empregados e passarão a ser contratados como chamado PJ, personalidade jurídica. Ele será empreendedor do seu próprio emprego e, com isso, ele vai perder todos os direitos. Existe o risco, então, das pessoas que têm hoje carteira assinada saírem da empresa e serem contratadas de forma... Sim, a começar pelo fato que a terceirização, que é a lei que veio anterior, favorece justamente esse efeito substitutivo. Por exemplo, as prefeituras, em vez de fazer concurso para contratar professor, assistente social, estão fazendo agora licitação de menor preço. Paga R$ 1.800 para professor e as pessoas como PJ se submetem a essa licitatura. Então, não vai ter mais concurso público. Nós vamos desestruturar um emprego de concurso público de classe média. Eu acho que aqui tem um pequeno detalhe. Vamos separar o que é a lei da terceirização, que foi aprovada já no passado, em meses anteriores, com essa mudança agora. Na verdade, o que a legislação agora, que foi aprovada ontem, traz, é que você não pode demitir um trabalhador e recontratá-lo como PJ. Na verdade, é um reforço
né, da questão de impedir essa chamada precarização, que eu também discordo um pouco desses termos. Mas qual a rotatividade no Brasil? Infelizmente, ela é alta, mas, de novo, a empresa hoje não 50%. pode recontratar um trabalhador como PJ até 18 meses depois de romper o vínculo com ele. Então, na verdade, é uma garantia a mais que essa legislação que foi aprovada ontem está criando, né, para impedir o que o senhor está dizendo. Num país com desemprego como nós temos. Vou trazer um outro ponto aqui. Ele já tem aquele do imposto sindical já, porque tem muita gente aqui perguntando também dessa questão dos sindicatos, como é que ali, imposto sindical, então, imposto sindical de um dia de trabalho de cada empregado deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional. Tem muita gente aqui perguntando dessa questão dos sindicatos aí, como é que vai funcionar. É o caso agora já... Bom, é o Robson. Ele pergunta como é que vai funcionar, então, se aí o funcionário não for filiado ao sindicato, como é que se dará, até ligado a essa negociação? Como é que os trabalhadores vão ter voz nesse sentido? Isso é opcional, não é mais obrigatório. Não é? Se nós olharmos no mundo, praticamente quase em todos os países, os sindicatos recebem verbas públicas para se financiar, para funcionar. No nosso país, infelizmente, nós não temos tradição democrática. Essa retirada desse financiamento tornará muito frágil os sindicatos, talvez serão sindicatos de fachada ou sindicatos criados pelas próprias empresas. Portanto, nós teremos, então, um desequilíbrio, ao meu modo de ver, nas relações capital-trabalho e as negociações serão com resultados muito pífios. Então, ao meu modo de ver, leva a um encaminhamento da perda de participação dos salários na renda, inviabiliza a recuperação pelo mercado interno. Eu tenho uma opinião exatamente oposta. Eu acho que agora que os sindicatos vão ter que se mexer, hoje todo mundo, em princípio, faz uma contribuição para o sindicato, ela é obrigatória. O trabalhador não pode escolher ou não fazer, é descontado um dia de salário todo ano para financiar um sindicato, da qual muitas vezes ele não tem voz. Então, hoje tem essa absoluta proliferação de sindicatos no Brasil, muitos deles de fachada, beiram organizações criminosas sem nenhuma representatividade. Agora, o sindicato, aquele grupo de trabalhadores que realmente resolver se organizar, e é bom que isso aconteça, em outros lugares do mundo isso acontece, os trabalhadores se organizam e formam sindicatos. Em que país está crescendo a sindicalização? Em nenhum lugar, mas é a natureza do trabalho. Você acha que vai aumentar então agora? É uma mudança em direção aos serviços. Eu acho que os sindicatos que permanecerem, continuarem existindo aqui no Brasil vão ser mais representativos, eles serão mais representativos e conseguirão termos melhores para os seus filiados. Vamos fazer uma pausinha aqui e a gente volta já. Perfeito. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre a reforma trabalhista aprovada pelo Senado. Com a gente, professor de Economia da Unicamp, Márcio Postman, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, e Fernando Botelho, professor de Economia da FEA USP. São muitos os pontos, né? Esse bloco vai ser um pouquinho mais curto. Vamos ver outros aqui. Está lá, jornada de trabalho, que poderão ser de 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais. Descanso, o intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado desde que tenha pelo menos 30 minutos e a questão das horas extras, banco de horas, poderá ser negociado individualmente fora do acordo coletivo. O que vale destacar? Professor. Eu não vejo aí grandes mudanças. Em princípio, a questão da jornada é reconhecer aquela jornada 12 por 36, em que se trabalham 12 horas e folgam-se 36, restrito a um número sempre de 44 horas por semana, que não se altera. Eu acho que nesses aspectos eu não vejo grandes modificações. A questão do banco de horas também já é algo bem consagrado nas empresas, infelizmente ainda de forma informal. Acho que isso, de novo, traz para a legalidade, para a formalidade, uma prática que já existe. Então, nesse aspecto, eu não vejo aí realmente nenhuma perda de direito ou algo muito significativo. Essa mudança na legislação é feita no formato dos empresários. Portanto, essas três
indicadores aqui de jornada, tempo de trabalho, modulação, tende a atender justamente o interesse da própria empresa de acomodar, do ponto de vista do ciclo de produção, as possibilidades de contratação e de uso do trabalhador. Isso vai fazer com que o nosso mercado de trabalho funcione de maneira procíclica, ou seja, quando a atividade econômica se reduz, a possibilidade da empresa encurtar jornada, demitir, será muito mais rápido e, portanto, tornar-se a dinâmica da economia com uma grande oscilação. Quando houver uma desaceleração da atividade econômica, o mercado de trabalho vai se acelerar muito rapidamente, mas também, quando a economia voltar a crescer, ele cresce muito rapidamente. Tira, portanto, o papel que o mercado de trabalho, do ponto de vista da regulação, tem de dar uma certa estabilidade, garantir o emprego por mais tempo das pessoas. Vamos mostrar aqui um outro ponto também que é uma mudança importante, é a questão das férias, que poderão ser divididas em até 3 vezes por acordo entre patrão e empregado. Quem leva vantagem nessa mudança, professor? De novo, é uma prática que já ocorre nas empresas, de comum acordo entre trabalhador e empregado. Hoje em dia, muitas pessoas não querem tirar 30 dias de férias, eles querem tirar férias espaçadas ao longo do ano. Eu acho que isso consagra novamente essa possibilidade, traz de novo para a legalidade, tira desse limbo jurídico em que a gente se encontrava e traz. De novo, muitas dessas mudanças elas vão evitar a ocorrência de litígio na Justiça do Trabalho. Isso é uma coisa absolutamente incomum no Brasil, esse ativismo da Justiça do Trabalho. Na verdade, a própria existência de uma Justiça do Trabalho é algo, de certa forma, anômalo, não inédito no Brasil, não único, mas anômalo. E principalmente esse número de ações que existem na Justiça do Trabalho, que é algo que custa muito caro para a sociedade, né? Lembra-se que são os impostos da sociedade que alimentam ou que mantêm... Essas mudanças devem diminuir o número de ações que chegam à Justiça? Essas daqui, ao trazer de novo essas práticas que já existem, que são mais adequadas ao mundo mais moderno do trabalho, para a lei, né, atualizando uma coisa que foi criada há mais de 70 anos, isso deve diminuir. E aí tem outras medidas, como uma certa punição para a litigância de má-fé, a questão de justiça gratuita, essas coisas que também devem diminuir. O conceito de modernidade aqui é voltar ao século XIX, é desaparecer a Justiça do Trabalho, o desempregado não terá a quem recorrer. E vejam que nessa proposição que está aqui, o sindicato fica de fora, é uma negociação do patrão com o empregado. Isso, na verdade, desestabiliza a possibilidade de você ter relações mais equilibradas do ponto de vista do capital e trabalho. O trabalhador, então, se submete a essa circunstância de poder ter até 3 vezes a divisão de sua jornada de férias. Estudos feitos do ponto de vista da saúde do trabalhador comprovam que as pessoas com, por exemplo, determinada idade, a partir dos 40 anos de idade, permanecer fora do trabalho por um período inferior a 20 dias compromete a sua própria produtividade, a sua própria saúde. Então, nós estamos tendo aqui mais uma medida que é contra o trabalhador. Só lembrando que um dos períodos dessas 3 parcelas de férias, uma delas tem que ter pelo menos 14 dias. Estamos falando de 20 dias no mínimo aqui. Mais um ponto aqui. Vamos falar da questão da demissão. O que muda aí? Então, o profissional e a empresa juntos podem rescindir contrato, o que dá direito a 50% da multa e do aviso prévio e a 80% do FGTS. Quer dizer, de um lado existe a vantagem para o trabalhador que queira ser demitido sem perder multa e FGTS, né? Mas agora, por outro lado, como garantir que nessa negociação aí o trabalhador não seja pressionado, professor, a aceitar um acordo como esse? Eu diria que o FGTS é uma das piores mazelas que existem no mercado de trabalho no Brasil e uma causa de uma doença que existe aqui no mercado, que é o excesso de rotatividade, das pessoas ficarem pouco tempo na empresa. Por que elas ficam pouco tempo na empresa hoje? Porque o FGTS é subremunerado em períodos em que a gente teve aí em 2014 ou 2015, 10% de inflação, o FGTS rendeu apenas 3%. Então, o poder de compra do FGTS caiu ao longo do tempo. Então, a pessoa, para poder acessar o FGTS, ele forçava a demissão. Tá? Valia mais a pena ele ser demitido e poder recolher o FGTS do que ele permanecer no trabalho. Isso é ruim, é bom que as pessoas fiquem nas empresas, que elas adquiram maior produtividade e etc. Isso aqui, de novo, traz uma possibilidade de, em comum acordo, o trabalhador não precisar fazer nenhum tipo de acordo escuso com a empresa, como acontecia antes, né, de ele pedir para ser demitido pela empresa e devolver uma parte da multa, de ele abrir mão de um pedaço do que seria a multa sobre o FGTS, em vez de ganhar 40%, ele ganha 20%, e ele poder
de comum acordo com o seu empregador, sair. De novo, traz mais segurança jurídica a uma prática que já existe hoje de uma forma muito conturbada. E eu acho que no futuro a gente vai ter que voltar a discutir o FGTS para que ele tenha um papel mais importante no mercado de trabalho. Professor. A rotatividade, a demissão, quase 70% das razões da demissão são por conta da empresa, não é o trabalhador que força a demissão. Segundo aspecto importante é que a Justiça do Trabalho não é morosa e nem custa muito. Se nós formos analisar o problema da litigiosidade no Brasil, nós vamos perceber que o maior problema que nós temos hoje é, por exemplo, na justiça do ponto de vista tributário. Nós temos 100 milhões de cláusulas de justiça, de processos judiciais por ano, e 4 milhões, 4% apenas disso vem da Justiça do Trabalho. 80% do trabalho da Justiça 80% dos processos na Justiça do Trabalho decorre justamente do não pagamento dos direitos trabalhistas. Então, nós estamos entrando numa situação em que a justiça vai perder a importância e o trabalhador que não receberá os direitos vai reclamar para quem? Tem muita participação aqui, nosso tempo está acabando. Vou colocar aqui o Silvio Orpinelli, ele fala novamente dessa questão aí dos PJs. Ele coloca: as empresas, então, vão criar novos CNPJs para recontratar via PJ quem for demitido por metade do preço sem direito algum, professor? Não conheço essa possibilidade. E, de novo, essa legislação, isso é possível que se fosse feito ontem, a partir de hoje, não é, a partir do momento que a mudança que ocorreu ontem na lei trabalhista for sancionada pelo presidente Temer, isso deixa de ser possível. Professor. Nós já estamos tendo isso no Brasil, né? Desde a aprovação da terceirização, empresas que demitem trabalhadores assalariados e contratam no outro regime, que é o chamado PJ, em que o trabalhador não tem mais direito à previdência, aos direitos chamados sociais, ele mesmo vai ter que constituir como se fosse um empregado. Isso, a meu modo de ver, é uma destruição daquilo que o Brasil havia conseguido a partir dos anos 40. A legislação não é antiga. Antigo, por exemplo, é o direito de propriedade privada, que é de 1850, e ninguém fala sobre isso. Não tem as pessoas aqui falando que, bom, estamos ouvindo aqui dois lados dessa história. Nossa intenção é essa, justamente, que eu acho que se trata de uma conversa riquíssima. Agora, se vocês concordaram no ponto de que a reforma por si não vai resolver a situação do desemprego no nosso país, então o que seria a prioridade nesse momento? Olha, a prioridade nesse momento é consertar esse nó fiscal no qual o Brasil se colocou. Nós vivemos muito além dos nossos meios por muito tempo, né? O Brasil gastou muito mais, o governo brasileiro ele concedeu muito benefício, aumentou muito o salário de funcionário público, como eu e o professor Márcio Pockmann, de uma forma, principalmente os estados, de uma forma irresponsável. Então, a gente precisa sair hoje desse nó fiscal. Essa é a prioridade para a gente gerar emprego. E, de novo, em economia, a gente não gera benefício, a gente não gera resultado simplesmente por uma lei. Ele precisa existir uma condição concreta, uma condição objetiva para que aquilo aconteça. Professor. Essa mudança não resolve o problema do desemprego. Aliás, vai piorar, porque vai dificultar a arrecadação do próprio Estado. O problema público, a administração pública resolve, é sair da crise. Sair da crise significa uma política de estímulo à economia, é voltar a gastar, é reduzir a taxa de juros, por exemplo, e isso o Brasil não está querendo fazer. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada pela sua participação e boa tarde para você.